Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto e hoje nós vamos ter uma abordagem de um tema muito especial. Nós estamos aqui com o Dr. André Factori e o Dr. André, ele é médico geriatra, professor doutor da área de geriatria do Departamento de Clínica Médica da Unicamp, membro da diretoria da SBGG São Paulo e coordenador de um ambulatório muito diferenciado. Este ambulatório é chamado de Ambulatório de Populações Específicas. André, é um prazer enorme ter aqui você conosco. Antes da gente começar a conversar, talvez você queira dar olá para os nossos ouvintes. Eu passo a palavra para você. Obrigado pelo convite, prazer revê-la, Ida, depois de tanto tempo. É prazer, Marília, estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e conversar com vocês aqui hoje. Então, André, vamos começar contando para quem nos escuta que ambulatório é esse. Ele tem um nome diferente, né? Ambulatório para populações específicas. Do que é que a gente está falando? Conta um pouquinho a história desse ambulatório que você coordena. A nossa ideia inicial era de criar um ambulatório para pessoas LGBTQIA+, ou se preferir LGBTQIAPN+, ah, numa faixa etária acima de 60 anos. Então, pessoas oficialmente idosas, né? E só que, assim, eu tive alguns receios no início da criação do ambulatório. Por exemplo, se nós colocássemos uma sigla, uma nomenclatura, ambulatório LGBTQIA, que isso fosse uma causa para afastar, né, as pessoas interessadas, quer dizer, elas não gostariam de ser identificadas como usuárias de um ambulatório LGBTQIA+. Pensamos em outras possibilidades de nomenclatura, mas eu não queria nenhuma conotação negativa. Então, eu não queria ambulatório de vulnerabilidades, eu não queria ambulatório de minorias, nada que fosse relacionado a essas conotações negativas. Então, a gente, provisoriamente, deu um nome bastante neutro, que é ambulatório de populações específicas, para que ninguém se sentisse incomodado na frequência desse ambulatório e que na nomenclatura dele não se transmitisse nenhuma ideia negativa, nenhuma conotação negativa relacionada a ele. Talvez as pessoas que nos escutam, André, queiram entender por que é importante ou por que foi necessário, ou a Unicamp teve a iniciativa de criar um ambulatório para essa população. Que motivação houve para a criação deste ambulatório? Então, eu gostaria de dar essa resposta sobre dois aspectos, né? Um primeiro aspecto é assim, que os ambulatórios para pessoas LGBTQIA+, já existem no país. Então, várias instituições têm criado ambulatórios com essa visão inclusiva, direcionado para essa população. É claro que dentro do grupo LGBTQIA+, nós temos subgrupos, né? E esses subgrupos têm demandas diferentes. Então, a população gay ou lésbica não tem o mesmo tipo de demanda que a população trans. Mas o fato de existir esse tipo de ambulatório é uma construção inclusiva, né? Olhar de uma maneira mais acolhedora para pessoas que tradicionalmente são vítimas de negligência ou de violência. Então, eu, né, como geriatra, tinha a ideia, né, de fazer um ambulatório com esse olhar inclusivo, né, e de acolhimento para a minha população alvo, que é a população idosa. E aí vem uma outra questão. Quem são as pessoas LGBT que estão envelhecendo hoje?
há alguns anos atrás, a gente não tratava muito dessa problemática, né, das pessoas LGBT envelhecendo. E a gente lembra, então, que teve uma fase, um período bastante crítico aí, que foi da pandemia da AIDS, né, em que a gente teve uma mortandade enorme de pessoas vítimas do HIV, e isso mudou o perfil epidemiológico, o perfil demográfico da população LGBTQIA+. Então, a gente coincide agora com o aumento de pessoas que se declaram, se reconhecem como LGBTQIA+, ao mesmo tempo em que você tem o envelhecimento das pessoas que começaram a se beneficiar do tratamento com o coquetel, com as medicações específicas, com o aumento da expectativa de vida, com o controle das doenças e assim por diante. Então, acho que a gente não teve oportunidade antes de pensar nessa população. E agora, como elas estão sobrevivendo, né, depois da epidemia, a gente reconhece os idosos que se declaram LGBTQIA+. Muito bom. André, que prazer, né, estar com você aqui no canal Que Rola na Geronto, trazendo essa informação, este conhecimento. Você já nos contou um ambulatório bem recente, específico, você já disse que em alguns lugares outros acontecem, né, já o atendimento específico. E aí, eu queria que você nos desse, se possível, nesse momento, algumas informações referentes ao funcionamento do ambulatório. Por exemplo, como que é só geriatra, você trabalha com uma equipe multidisciplinar, nas matérias publicadas eu vi que tinham 3 geriatras, você confirma se tem mais, se tem outro médico, se tem assistente social, psicólogo, como que é a equipe que atende as pessoas. Depois que você me dissesse, como ele é muito novo, se você já tem um número de pessoas que já estão matriculadas nesse ambulatório. E a terceiro momento, alguém que mora em Campinas, São Paulo, alguém que quer conhecer melhor o trabalho ou acessar esse serviço, qual é o procedimento? Muita pergunta de uma vez? Não, tranquilo, não? Se eu falhar em alguma delas, Eu você te vai me lembro, lembrando. eu te lembro. Então, a criação do ambulatório, no primeiro momento que houve essa ideia da criação do ambulatório, eu fui procurar espaço, né, um espaço adequado para o atendimento. E no Hospital das Clínicas da Unicamp, a gente já tem o ambulatório que faz atendimento principalmente relacionado a questões de gênero para adolescentes e adultos jovens. Então, esse ambulatório existe já há bastante tempo, e a equipe que trabalha nesse ambulatório, né, a equipe que fornece infraestrutura para esse ambulatório, enfermagem, técnico de enfermagem, pessoal administrativo, já está acostumado com a ambientação e o acolhimento das pessoas LGBT que ia mais. Então, no primeiro momento, eu procurei a equipe da psiquiatria, que é quem faz esse ambulatório de gênero. Ah, essa equipe da psiquiatria, sim, ela foi muito acolhedora, no sentido de fornecer o espaço que a gente precisava para o atendimento. Com esse atendimento na psiquiatria, a gente já resolvia muita coisa em termos de treinamento e acolhimento, né, dessas pessoas, que poderia ser um problema inicial, já que eles estavam habituados. Então, isso favoreceu bastante. A gente também teve apoio da própria superintendência do hospital. Eu tinha um receio de que, quando a demanda fosse criada e apresentada para a superintendência do hospital, que isso pudesse ser negado, que pudesse ser postergado, de alguma maneira dificultado, mas não foi o que aconteceu. Então, assim, de imediato, quando a proposição aconteceu, a superintendência autorizou a criar, mesmo sabendo que era uma fase bastante inicial, tudo muito piloto, e promoveu aí a facilitação do ambulatório.
No primeiro momento, a gente não sabia qual que ia ser a demanda, porque é muito difícil de você divulgar isso, né? Então, como que você vai divulgar dentro dos postos de saúde, né? Para os serviços de referenciamento da CROSS, por exemplo. Você criar critérios para isso é uma coisa bastante difícil e era um ambulatório inicial, né? Então, nós estabelecemos um determinado número de vagas por dia para que a gente sentisse qual que seria a demanda das pessoas que frequentam o ambulatório, quais são as necessidades, quanto tempo a gente ia demorar em cada consulta, que tipo de orientação a gente precisaria dar, que tipo de problema que a gente ia precisar lidar, para depois fazer o ajuste, a adaptação do ambulatório. Então, nós começamos com 4 atendimentos por dia, para que a gente conseguisse fazer o planejamento depois. Isso daí acontecendo uma vez por semana, tá? No primeiro momento, assim, foi difícil de conseguir pessoas, quase ninguém, né, sabia disso. Foi quando, então, eu comecei a fazer divulgação nos lugares que as pessoas LGBT que ia mais frequentam. Então, em bares, em casas noturnas, ou centro de referência para atendimento, e levar cartazes. Nós fizemos um cartaz assim bem amigável, bem legal, né, para atrair as pessoas. E daí a gente começou a distribuição nos lugares mais frequentados. Não teve nenhuma objeção da divulgação, mas eu também não tenho muita certeza do quanto foi divulgado nesses locais, né? Então, quanto tempo permaneceu o cartaz, se ficou num lugar de visibilidade ou não. Eu acho que a mudança, né, da procura do ambulatório aconteceu quando teve a publicização do ambulatório no jornal da Unicamp, né? Então, ali dentro do HC, a gente tem um jornal informativo e ele foi visto por várias equipes de imprensa e a gente conseguiu uma publicidade legal sobre esse ambulatório e aí a gente teve uma demanda maior de procura de atendimento, né? Então, hoje a gente conseguiu preencher assim as as vagas, né, por solicitação de atendimento, até por todo mês aqui de novembro, né? Então, eu acho que isso me deixou... E também a gente começou a atingir outras populações, além de homens gays idosos, né? Então, quando a gente começou o ambulatório, praticamente só homens gays idosos que procuravam um atendimento. Então, agora a gente já conseguiu a procura de pessoas trans, que eu achei bastante interessante, e ainda tem um espaço, um lugar para as mulheres lésbicas que a gente não conseguiu atingir ainda, mas isso, com o tempo eu espero que a gente chegue lá. Não André, entendi. você... Em relação à equipe, Hum, você usa da psiquiatria os profissionais? Uso. Porque aí você, A estrutura, você... a infraestrutura, Tá existe um bom. docente da psiquiatria que Tá, ele se disponibilizou a, a ajudar em qualquer questão psicológica que seja tá, relevante e que seja percebida nessa população, que é o professor Hamilton, né? tá. Ele trabalha no ambulatório de gênero, né, de adolescentes e adultos jovens, e ele também ele se prontificou a ajudar nas questões que emergissem, né, desse atendimento. Então, e nós temos um outro apoio, que é o professor Luiz Gustavo, do centro, que ele é ginecologista, para o direcionamento
do atendimento, né, de mulheres lésbicas e de homens trans. Ok. André, você colocou que, pelo menos por enquanto, o ambulatório começou em agosto, foi isso? Agosto de 2023, porque é uma coisa bastante recente ainda. E você colocou que o atendimento é uma vez por semana, é isso? Ele é Isso. aberto uma vez por semana, num dia específico? Ele funciona todas as sextas-feiras, pelo período da manhã. Tá, sextas-feiras, período da manhã. E aí você falou que está com a demanda já coberta para o mês de novembro, significa que ele é um ambulatório por agendamento ou também tem livre procura? Se as pessoas chegarem lá para serem atendidas sem agendamento, elas podem ser atendidas? Ou O que elas vão ser acontece, orientadas para serem agendadas? Como é que funciona? Para as pessoas saberem. O que acontece é que o hospital é uma estrutura muito grande, né? Então, por exemplo, chegar lá na sexta-feira e descobrir onde está acontecendo, né? Isso seria uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem feito por agendamento. A gente disponibilizou 2 números, um número fixo e um número de WhatsApp. Então, a pessoa pode ligar para o número fixo, se for da preferência dela, para fazer o agendamento, ou ela pode mandar mensagem por WhatsApp. O que tem sido mais comum é a procura pelo WhatsApp. A pessoa manda uma mensagem perguntando como que faz para agendar a consulta, e daí a gente já começa o diálogo ali, a gente já começa a primeira conexão. Tá. E assim, você comentou que assim, você tem você de geriatra mais 2 geriatras, né? Então são 3 geriatras, um médico da psiquiatria, um ginecologista. Existem outras especialidades, como urologia, outras especialidades, ou isso vai conforme a demanda apresentada no ambulatório, né? Essa é uma questão. Mas fala isso primeiro, depois eu complemento. Vai conforme a demanda. Tá, Então, assim, se precisar fazer um encaminhamento específico, né, porque a gente notou, detectou um problema em relação ao urologista, por exemplo, fazer o encaminhamento interno. tá. Isso me dá um pouco, a gente tem receio, né? Pode ser que a pessoa, o que, qual que é o ponto central do funcionamento do ambulatório? É o acolhimento, né? Uhum. Então, existem ali naquele ambulatório pessoas que estão dispostas a ouvir queixas que algumas vezes podem ir além da saúde, livres ou isentas de qualquer preconceito, né? Então, fazer com que a pessoa consiga lidar com problemas, ou expor os problemas, que normalmente é uma situação difícil para expor com outros médicos ou em outros serviços de saúde. Então, ali naquele espaço nosso, a gente garante esse acolhimento. Aí, a partir dali, a procura por especialistas, pode ser que isso seja uma questão dificultada. A gente sabe que nem todo mundo compartilha dessa visão de acolhimento, mas vamos vendo, né? A gente está numa fase de construção e vamos ouvir também, né, o que os usuários trazem para a gente sobre isso. Então, segundo o que você está colocando para a gente, o que principalmente difere esse ambulatório, que ele é para pessoas idosas, considerando populações específicas, no caso, a população LGBTQIA+. Depois você explica outra sigla que eu não guardei, aí no final você explica para a gente. É, Mas, então, o que difere este ambulatório de um ambulatório específico de geriatria, porque você está atendendo população idosa, é principalmente o acolhimento. É isso? É, Você poderia ah, dizer que seria isso? é, existe já assim um relato na literatura que não é específico da literatura brasileira, de outros países também, de uma dificuldade de acesso de pessoas LGBTQIA+, aos sistemas de saúde. Esse acesso ele é dificultado
na medida em que as pessoas não se sentem à vontade para a exposição dos seus problemas. Então, existe um fator inibidor, um fator assim, de vergonha, né, inicial para a exposição dos problemas relacionados à intimidade e à sexualidade, né, para as pessoas LGBTQIA+. Tá certo, a gente hoje vive um momento de transição. Isso quer dizer que a juventude ela está aprendendo a lidar de uma maneira diferente com essa exposição, né, e como se colocar e como se reconhecer como pessoa LGBTQIA+, mas isso não é o que foi vivido por pessoas de gerações anteriores. Então, isso é mais problemático para as pessoas idosas do que para os jovens. Então, por isso que a demanda, né, do ambulatório foi tão importante. A pessoa ela tem que saber que ela está indo num lugar onde ela vai ser, a gente sabe qual que é a condição, né, da sexualidade dela, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser criminalizada por conta dessa condição, e que ela vai ter um tratamento afetivo, ela vai ter um tratamento digno, como que deve ser o tratamento oferecido no SUS, né, para Uhum. qualquer pessoa. Ah, só que isso não acontece com pessoas LGBTQIA+, com tanta regularidade. Então, tem pessoas alguns pacientes que chegaram para a gente, em particular, né, e ele traz uma fala que, para mim, foi muito significativa, né, que é a procura do ambulatório, porque em outros lugares ele é vítima de chacota, né, então, essa expressão chacota. É esse tipo de situação que a gente quer minimizar, que a gente quer lidar, né? Então, na medida em que você tem um afastamento de uma pessoa do serviço de saúde, porque ela sente que pode ser vítima de chacota, você está sendo exclusivo, né? Então, você não está promovendo a equidade. E o que a gente quer é que essas pessoas idosas tenham oportunidade e equidade no tratamento. Nessa linha ainda, só um instantinho, Marília. É, vocês criaram, como você bem expôs agora, com uma expectativa, né, frente ao que existe publicado, frente à vivência com essa população, etc. Além dessa questão da chacota, você foi surpreendido com outras demandas? Eles trouxeram outras demandas? Isso até para chamar a atenção, principalmente dos profissionais, que demandas ocultas são essas, que são importantes para serem identificadas e atendidas, né? Até porque, Ieda, esse assunto não é tão pesquisado, tão publicado quando a gente fala em gerontologia. É um assunto que está entrando muito agora, recente, não é, André? Então, eu acho que isso, você, com o ambulatório, sinaliza para outros profissionais uma demanda, como a Ieda usou bem a palavra, não é revelada, não é visível. Como o projeto começou para uma observação, né, um estado piloto, né, que eu digo, nós tínhamos, o atendimento começou como um atendimento médico, né, das questões de saúde. A conversa com todos os usuários sempre foi franca, né, então, como que é a sua vida, como que é a sua vida sexual, como que são os parceiros, e aí tá legal, não tá, você tá se sentindo bem, você tá feliz, quais são as dificuldades, então ali é um espaço de conversa franca, tá? Mas iniciou como um atendimento médico. Depois, o que nós observamos, então, pessoas que trazem muito a questão da solidão, né? Então, pessoas que geralmente vivem sozinhas, quando tem família, a família não tem um conhecimento da sexualidade da pessoa, então isso até limita ainda mais a inserção social, né? Porque existe uma constância em ter que esconder esse fato
das pessoas que podem ser próximas, né? E poucos vínculos, né? Poucas amizades, poucas oportunidades de socialização. Eu lembro que teve uma situação, né, de uma pessoa que procurou, que já era usuário do SESC, para atividades, e aí, assim, quando a gente pensa que coisa maravilhosa que é ter, né, um lugar que consegue oferecer atividades para tantas pessoas que naturalmente seriam excluídas, né? Mas ele falou que assim ele tinha um interesse grande por música e eu falei, por que você não procura as atividades da Universidade da Terceira Idade, né? Tem aqui a Universidade da Terceira Idade, tem vários cursos interessantes, legais. Mas eu não conheço isso. Então, uma coisa que você pode fazer é entrar no site da Unicamp, né, e procurar essas atividades. Mas eu não tenho computador, né? Bom, então, e com o celular? Né? Você consegue com o celular? Mas o meu celular, ele é um celular bem simples, mas eu não sei como procurar isso daqui no celular. E então, muito assim, do que ele queria de informação, né, de conhecimento, de atividade, era conseguido do jeito, à moda antiga, né? Frequentando sebos, comprando livros nos sebos e tudo mais. E aí tinha um mundo ali que, que poderia ser utilizado, mas que ele não tinha acesso por limitação do uso da informática, né? Então, nesse primeiro momento, assim, a gente já descobriu a primeira separação, né, do atendimento, que é o atendimento médico e o atendimento direcionado para aquelas necessidades de inserção social, do conhecimento de problemas que podem ser contornados, né, da sociabilização e e psicológicos e tudo mais. Então, aí a gente já começa a preparar um grupo de profissionais não médicos para fazer esse atendimento. Muito bom, André, essa conversa que a gente está tendo, e a gente já tem o limitador do horário, mas assim, uma curiosidade agora para você nos responder. Eu imagino que no espaço da Unicamp, do hospital da Unicamp, sai lá no jornal, cria-se um ambulatório, né, de populações específicas. Aí uma curiosidade da percepção dos seus colegas que não são da área de geriatria. O que é que chama atenção na existência desse ambulatório? A sexualidade das pessoas idosas, que chamam, olha, a velha ainda tem sexualidade, ou a questão da escolha deles em relação à sexualidade, entende? Desperta o interesse, você é foco de curiosidade, o ambulatório tem chamado essa atenção, ou neste meio acadêmico não é tanto? Porque a mídia divulgou bastante, eu tentei olhar, muita gente reproduziu isso, e você deve ter sido abordado bastante, porque você que assina, você que é entrevistado. Então, conta para mim, só essa percepção dos outros, você contou como funciona, que se propõe, agora dos outros em relação ao ambulatório. Eu acho que a universidade, a Unicamp, ela é uma representação da sociedade. Então, o que acontece na sociedade acontece dentro da universidade, né? É, é, eu acredito que você tenha dentro da universidade até uma tendência a um pensamento mais libertário, mais novo do que na maioria dos outros lugares. Mas você ainda tem ranços, né, de um pensamento conservador, né, de um pensamento que a gente gostaria que não fosse o predominante. Essas pessoas que têm uma visão mais conservadora, um direcionamento religioso, elas, de um modo geral, evitam mencionar ou tocar nesse assunto. Pelo menos comigo, não,
não trocam ideia a respeito desse ambulatório. Acredito que algumas pessoas vejam isso como um favorecimento, né, para uma população específica em relação aos demais. Mas como a gente pensa a questão da política de cotas, né, a gente não consegue ser inclusivo se você não reconhecer a necessidade específica dessa população. De um modo geral, os docentes que me abordaram foram no sentido de parabenizar, né, e de mostrar um respeito pelo trabalho que está sendo feito, né, de olha que legal, olha esse ambulatório, como que ele está indo, como ele está sendo divulgado na imprensa, parabéns. Então, eu sinto que a reação foi positiva, foi boa em relação à criação desse ambulatório. Depois a gente descobriu, né, eu falo, né, as pessoas da geriatria, né, ali que trabalham, que esse era o primeiro ambulatório direcionado à população LGBTQIA+, para idosos no Brasil. E isso foi uma informação que, assim, surpresa, a gente não tinha essa ideia. A gente tinha a ideia de fazer mais um ambulatório LGBTQIA+, sabendo que os idosos provavelmente teriam demandas específicas, né? E depois que a gente ficou sabendo que não existia outro ambulatório nesse sentido. Mas a ideia sempre foi acolher do ponto de vista de criar oportunidade para quem não tinha essa oportunidade anteriormente. Acho, André, E que assim... Desculpa, pode falar. Termine. eu até mencionei para o assessor de imprensa da universidade uma visão que é o seguinte: o, o dia que a nossa sociedade for melhor, vai ser quando o ambulatório não vai ser mais necessário, que eu vou poder fechar o Exatamente. ambulatório. Uhum. Né? Exatamente, acho que era isso que eu ia comentar com você. A gente precisa criar condições específicas, exatamente porque a nossa sociedade ela não é tão inclusiva como se diz muitas vezes ser. Então, eu quero te parabenizar pela iniciativa, é uma iniciativa realmente diferenciada. Eu acho que isso estimula as pessoas, principalmente as pessoas idosas, né? A gente ouve muitas vezes o comentário de quando essa população envelhece, muitas vezes eles têm que retroceder no avanço que tiverem, assumir a sua opção. Né? E ter um ambulatório específico para isso incentiva e, de uma certa forma, dá força, dá empoderamento às pessoas para que elas possam viver a sua opção de forma livre, sem represália. Então, eu quero te parabenizar muito pela iniciativa, acho que vai ser muito importante que as pessoas conheçam, e acredito que daqui a pouco você vai precisar de mais espaço para poder atender, né? Por enquanto você está com espaço, essa procura ainda está um pouco tímida, mas não é, com certeza não é por falta de população, é porque as pessoas querem ver como é que isso vai acontecer, etc., até para que possam se sentir seguras em procurar. Claro que elas podem, mas isso pelas suas diferentes experiências durante a vida, talvez não seja assim tão rápido. Mas, com certeza, isso rapidamente você vai ter uma demanda muito maior. E para que isso aconteça, eu ia pedir para que você divulgasse, a gente também vai colocar na descrição da gravação os telefones, mas a gente queria pedir para você dizer aonde é o ambulatório, como é que as pessoas chegam lá, fisicamente falando, né, na Unicamp, em Campinas, e qual é o telefone. A gente tem um telefone fixo para o agendamento, que o DDD de Campinas, né, da região, é 19. Então, é 019 e 3521 7878.
Nesse telefone dá para conversar pessoalmente e marcar a consulta. Para quem prefere ou se sente mais à vontade, a gente disponibilizou um contato de WhatsApp, que é 19 também, e o número é 9999 68678. Então, é só Ótimo. mandar uma mensagem, a gente já faz o acolhimento, vai falar que dia que tem disponibilidade, a gente está com vaga para dia tal, você pode vir, a gente fala os documentos que precisam trazer para abrir o prontuário, né, para o primeiro atendimento, e já faz a agenda. Chegando no Hospital das Clínicas da Unicamp, né, ele tem uma entrada, um balão bonito, né, uma entrada bonita que é uma rampa que passa sobre a rua, né, e todo mundo toma essa rampa como uma referência da chegada no hospital. Então, fala que é a entrada sobre a rampa ou a entrada embaixo da rampa, né, mas esse ambulatório, as pessoas devem chegar por qualquer uma dessas duas entradas que vai receber a orientação para onde ir, e o atendimento acontece no segundo andar, que é logo embaixo da entrada dessa rampa. Então, já tem ambulatório funcionando ali. Mas, na recepção, eles vão ser orientados sobre quem procurar, onde procurar. André, a Ieda deu um toquezinho, acho que passou batido na nossa conversa. Fala para as pessoas que estão nos ouvindo a sigla LGBTQIA+. Não sei se eu falei todo mundo. Vê aí para mim e traduza para a gente, por favor. Deixa eu escrever aqui para... Para não esquecer. Que essa sigla está aumentando. Você está lembrando Eu acho assim, você sabe que eu tive, né, então assim, o atendimento é feito para pessoas, para as mulheres lésbicas, homens gays, para pessoas bissexuais, travestis, trans, queers. Quando a gente fez a proposição do ambulatório, eu coloquei no cartaz só LGBT. Eu não coloquei o todas as letras. mais, todas as letras, porque eu não sabia como seria a demanda das outras letras da sigla ali, né? Então, por exemplo, eu nem passava pela minha cabeça como, porque algumas dessas siglas, queer, por exemplo, vem muito para essa as gerações mais novas, né? As gerações antigas, né? Elas tendem a ser mais binárias, né? Então, elas tendem a fazer um perfil masculino ou feminino, não tanto, né, o perfil agênero, ou intersexo, ou a mescla, né? Então, para essa população de idosos, a questão binária é mais fácil, já está resolvido. Mas aí eu tive a dificuldade de lidar com com esse ambulatório, porque eu não queria ser exclusivo também, né? Eu não queria colocar só LGBT, dando a impressão de que nós estávamos Excluindo esquecendo os outros. Isso. os outros, exato. Então, até mesmo esse nome, ele é provisório, sabe? A divulgação que a gente fez no cartaz é provisória. A gente tem, vamos sentir, né, qual que é a demanda. Na minha, como pessoa LGBT que eu sou, eu tinha uma identidade, um uso dessa nomenclatura que ia muito pela questão de homens gays, mulheres gays também, né? Resumindo muito a palavra gay. E, eu descobri que as mulheres não gostam dessa nomenclatura, né? Elas gostam da nomenclatura própria, né? De mulheres lésbicas e homens gays, uma separação. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo. Perfeito. Oxe, André,
Muito obrigado pela sua presença no canal Que Rola na Geronto. André e eu fazemos parte da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Tenho muito prazer em compartilhar, né, essa parte da nossa vida nesse investimento, né, do conhecimento, da provocação. Muito obrigada pela sua presença. André Fattori, não é? Médico geriatra, participou do canal Que Rola na Geronto hoje para falar sobre o ambulatório de populações específicas. E terminamos a nossa gravação, nosso encontro, pedindo a você, lembrando, melhor dizendo, para divulgar o canal Que Rola junto às pessoas que você conhece, para cada vez mais a gente chegar neste Brasil falando das coisas que rolam na Geronto. Muito obrigada, até a próxima. André, muito obrigado por sua presença conosco. Muito obrigada, André. Adorei a conversa. Foi um Que prazer bom. enorme ter você aqui, você está realmente de parabéns. Eu também espero, talvez não vai ser nessa vida, um mundo em que a gente não precisa ter siglas, né? Em que todas as pessoas serão acolhidas, independente da sua escolha de vida. Mas acho que você contribui para esse processo de inclusão de todo mundo. Você está de parabéns. Muito, muito obrigada, André. Boa Obrigado, noite a foi uma todos. delícia. Uhum. Obrigada, tchau.